E agora, na hora da verdade, é que a gente vai ter que saber quem está do lado da Uber e quem está do lado dos motoristas. Eu já escolhi o meu lado e estou do lado dos motoristas. Meus amigos, motorista não tem um minuto de paz. Já não chega os valores cada vez mais baixos da Uber, a Uber se aproveitando, colocando o motorista numa sinuca de bico. Vem o ministro Marinho querer voltar para a PLP12 e mais, debochando da categoria, declarando guerra. Os aplicativos. Nós fizemos o projeto, discutimos na mesa, tinha ali um conjunto de influências que detonaram e as fake news praticamente derrotou naquele momento a possibilidade de implementação do projeto. É importante lembrar que todos esses foram candidatos a vereadores e vereadoras e não elegeu nenhum no Brasil inteiro. Inclusive, o que tinha mandado de São Paulo perdeu. Então baixaram a bola. Na hora da gente retomar. Mas o ex-vereador Marlon não deixou barato e mandou resposta à altura ao ministro. Recado então para o ministro do Trabalho. Você que tente colocar o projeto de novo em pauta, que eu vou para Brasília sim, vou lutar pelo que é certo. Não é fake news não, é o que é certo. Você, ministro, está acostumado com o trabalho do século passado. Você está muito atrasado. Vem comigo para você reagir às falas do ministro que está indignando os motoristas e dando força, mais uma vez, para os motoristas se levantarem contra a PLP12, que não ajuda em nada a categoria. Bora lá curtir esse vídeo. Canalha! Salve, galera, sejam bem-vindos a mais vídeo do canal BQ Uber. Pra quem não conhece, eu sou o Marcelo. Pois é, como eu falei no começo do vídeo, o motorista não tem um minuto de paz. Não chega os abusos e os valores cada vez mais baixos da Uber, e tem um motivo para isso, justamente para o motorista cair no colo da PLP12. A Uber nos colocou numa sinuca de bico. Porque se acertarmos a PLP12 do jeito que está, não ajuda o motorista. E se não aceitarmos, a plataforma Uber está aí faturando cada vez mais, colocando os valores cada vez mais baixos, colocando um monte de motoristas na plataforma, e aí esses motoristas aceitando os valores cada vez mais baixos para trabalhar. E aí o ministro fez declarações que até, em vez do ministro ouvir os motoristas, ele foi desrespeitoso, até em nível de deboche nas suas declarações. Assistam. Veja, os aplicativos. Nós fizemos o projeto, discutimos na mesa, tinha ali um conjunto de influências que detonaram e as fake news praticamente derrotou naquele momento a possibilidade de implementação do projeto. É importante lembrar que todos esses foram candidatos a vereadores e vereadoras e não elegeu nenhum no Brasil inteiro. Inclusive, o que tinha mandado de São Paulo perdeu. Então baixaram a bola. Na hora da gente retomar. Estou conversando com o relator, o deputado Augusto Coutinho, e já me pedi por conta para ele conversar, para ver se a gente retoma o debate, ele recoloque na comissão. Esse vídeo foi postado pelo Marlon, que deu a devida resposta ao ministro. Recado então para o ministro do Trabalho. Eu posso até não estar mais como vereador aqui na cidade de São Paulo, sem um mandato, como você disse. Mas a minha vontade de fazer o certo pelo motorista de aplicativo não para. Então, você que tente colocar o projeto de novo em pauta, que eu vou para Brasília sim, vou lutar pelo que é certo. Não é fake news não, é o que é certo. Você, ministro, está acostumado com o trabalho do século passado. O trabalho do século atual merece novas regras, então tem que ser diferente, tem que evoluir, ministro. Você está muito atrasado. Ministro, para o senhor entender, não existe ideologia entre os motoristas de aplicativo. Não é porque é o Lula, não é porque é o senhor, ou porque é uma mulher que está à frente de uma regulamentação. Os motoristas não aceitaram a PLP12 porque ela é ruim para o motorista. Ela prejudica o motorista. O sindicato, que é, pela Constituição, falar pelo motorista, é a voz do motorista, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, é o que tem que trabalhar pelo motorista, fez um excelente trabalho na questão de levantamento de custos do motorista, mostrou ali valores fixos e variáveis, mostrou quanto que o motorista tem que ganhar por km, minuto e corrida mínima, e aí o governo federal encerrou as suas negociações, aí houve uma revolta, motoristas vieram à rua.
Motoristas de aplicativo protestaram hoje em várias capitais brasileiras contra o projeto do governo que regulamenta a profissão. César Cavalcante. A mobilização aconteceu em várias capitais. Em Belo Horizonte houve carreata e buzinaço. No Rio, eles se concentraram no aterro do Flamengo. Houve ainda protestos no Recife. Em São Paulo, os motoristas protestaram em frente à Assembleia Legislativa. Não foram escutados os motoristas, não foram chamados para a mesa de debate. No começo do mês, o presidente Lula enviou ao Congresso o projeto que regulamenta a profissão dos motoristas de aplicativo. Pela proposta, o trabalhador autônomo por plataforma receberá no mínimo R$ 32,10 por hora dirigindo. A remuneração mensal não poderá ser menor que um salário mínimo, R$ 1.412. Além disso, o trabalhador terá que contribuir com 7,5% ao INSS. As plataformas como Uber e 99 terão que pagar outros 20%. Ao propor o projeto, o governo federal promete ampliação de direitos e segurança jurídica. Mas os motoristas que protestam afirmam que a PL significa perda de autonomia e prejuízo financeiro. Parte deles já recolhe contribuição previdenciária como o MEI, que tem taxa mensal de R$ 70. O Elcio diz que hoje ganha mais que R$ 32 a hora e teme que o piso se torne o padrão e que ele precise trabalhar mais. Um motorista que trabalhe bem, de 40 por hora a 50 reais por hora nessa categoria. E tem a categoria Black que paga muito melhor. Esses aí já têm um ganho superiores, pode ganhar 60, 70 reais por hora. Os manifestantes reclamam que os sindicatos que negociaram com o governo não representam a maioria. O projeto foi enviado em regime de urgência, ou seja, tem até 45 dias para ser analisado. Você concorda com essa mobilização para barrar o projeto? Sim, concordo. Houve várias audiências públicas, então não tem nada a ver com o governo federal. Tanto que o deputado Glauber foi um dos que ajudou o motorista nessa questão, ficando ao lado do motorista, porque o motorista tem que ser ouvido. É uma regulamentação para ajudar o motorista ou uma regulamentação para ajudar a Uber? E aí o deputado Glauber falou uma frase bastante impactante e que mostra que lado que a pessoa está. Ou está no lado da Uber ou do motorista. Eu assumi um compromisso com as senhoras e com os senhores a partir do momento em que ouvi as senhoras e os senhores na Comissão de Legislação Participativa, de solicitar ao governo a retirada da urgência para que a matéria tramitasse nas comissões. Reivindicação justa e acertada. E eu agradeço o governo por ter retirado a urgência. Só que agora é que o jogo começa. Agora é que eu pega para capar. E nessa discussão é que nós vamos ter que verificar quem é que fica do lado da Uber e quem é que fica do lado do motorista que está sendo explorado diariamente. Eu já escolhi o meu lado e estou do lado dos motoristas. Obrigado, deputado. Então os motoristas, se tivesse uma ideologia, ou não quisesse porque fosse determinado partido, não ia estar num partido que é claramente apoiador do atual governo. E estranho é o motorista que esperava do Partido dos Trabalhadores e do sindicato lutar por nós. Não fazer uma regulamentação que ajuda, beneficia o aplicativo da Uber. É só por causa disso que o motorista se levantou e vai se levantar mais uma vez. O ministro, o senhor está a tempo ainda e o sindicato de voltar atrás. Fazer a coisa certa. Fazer uma regulamentação que ajude o motorista. Não reclamo que a Uber não pague imposto algum, que a Uber tira o dinheiro do Brasil, explorando os brasileiros para colocar lá fora e faz uma regulamentação que continua com o mesmo sistema da Uber, só que ele vai pegar a parte dele. E a Uber vai tirar mais ainda do motorista e do passageiro para pagar essa parte do governo. Uma regulamentação que pague o justo do motorista, esse dinheiro não sai todo para lá, fica aqui. Que é onde o motorista que coloca o carro para trabalhar, ele faz um investimento tanto alugando quanto financiando ou colocando seu carro próprio, todas as manutenções, o custo é alto para o motorista aplicativo. Tu vê que de 10 mil que colocou ali, de 10 mil reais, 75% é custo. Fica aqui no país e 25% pelo governo federal diz que fica na mão do motorista. E vou dizer, ministro, nem isso de 25% o motorista fica na mão, com os valores que estão. Então a Uber está numa situação bastante cômoda e nos deixa numa sinuca de bico. E a gente precisa aí do governo federal que, em sua promessa de campanha, iria fazer uma regulamentação para ajudar o motorista, não. Dá mais empoderamento ainda para a plataforma, porque ela vai ser
Na regulamentação diz que ela tem que preservar o bom andamento das corridas no motorista de aplicativo. Então ela vai poder aí dizer o que o motorista tem ou não a fazer. Coisa que se ela até tenta, né? Ela intimida, ela age de persuasão, mas ela tem uma limitação. E aí cai por terra todas as ações que os motoristas colocam contra a Uber. Que igual o motorista já não anda ganhando, mas dá dor de cabeça. Já ela vai ter que investir ali, né? Faz um investimento no jurídico. E aí ela vai ter o respaldo de uma regulamentação que ajuda, beneficia a plataforma. Ajuda o governo federal, que vai vir mais de 200 milhões por mês para os cofres. Ajuda o sindicato, que daí ganha sua carta sindical. Mas o motorista não é contra a regulamentação nem sindicato. Só que o sindicato ficou quieto mediante uma regulamentação que fala em R$32 a hora. Como, Cacá, você aceitou isso? E a gente está afirmando, o valor mínimo vai ser, o piso vai se tornar teto. E como que a gente sabe disso? É uma bola de cristal? Não, a gente sabe referente à regulamentação nos Estados Unidos. A regulamentação ainda lá falava em valor por hora e IKM. E mesmo assim, como era muito baixo esses valores, o motorista lá largou muitos para entrega porque ganha mais, como aqui. Os motoentregadores é R$1,70 o km. O motorista está trabalhando abaixo de R$1. Está rodando aí a 50 centavos, 69 centavos. Tem corridas a 30 e poucos centavos. E tem influenciadores dizendo, não, tem que fazer, tem que pegar. E motoristas achando que não, que corrida a R$1 o quilômetro é o que vale. Os motoques estão ganhando R$1,70 justo, estão acima, não. Eles têm seus custos. Isso aí, R$1,70 km, não serve nem para moto. Que dirá de um carro de 4 rodas. Então esse negócio aí do ministro, ele está equivocado, achando que os motoristas estão enfraquecidos, porque não elegeram os seus representantes, que eram influenciadores e motoristas. É importante lembrar que todos esses foram candidatos a vereadores e vereadoras e não elegeram nenhum no Brasil inteiro. Inclusive, o que tinha mandado de São Paulo perdeu. Então baixaram a bola. Na hora da gente retomar. Uma coisa é o motorista não votar um influenciador para vereador. Outra, totalmente diferente, ele aceitar uma regulamentação. Então vamos vir para cima de novo. Infelizmente vai ter custo, tempo, mas o motorista vai querer que o governo faça a coisa certa. E há tempo de fazer a coisa certa. Não vamos aceitar a regulamentação PLP 12 como ela está. Por que não coloca a 536/24, a PL do deputado Agrobon, da Frente Parlamentar? Então rasga essa regulamentação, bota no lixo que ela serve, que ela só serve para Uber, e pega um copia e cola e bota lá. Já que não quer o mesmo nome, mas faça a coisa certa. Olha o que o deputado Glauber tem, o entendimento que tem que ser km minuto. Eu, por exemplo, tenho uma posição favorável ao que vocês estão defendendo de corrida mínima e tratando de quilômetro por minuto. E por que ele tem esse entendimento? Porque é o mínimo que se tem que se calcular para se ter um ganho justo. E não um valor baixo também, né? Eu não sei porque que os mínimos são tão... Eu não sei qual é a ideologia que tem que ser... um salário mínimo. Quem é que vive com salário mínimo? Ainda fala de fake news, diz assim... o motorista vai ganhar mais de 5.600, trabalhando 5 dias por semana, 8 horas. Mas não é valor por hora logado, é valor por hora trabalhado, menino. Para o motorista fazer isso que vocês estão falando, ele tem que aceitar tudo. Todo tipo de corrida e sem parar. E mesmo assim... motorista, 5.600, não é o que fica no bolso. Isso é um bruto. O motorista trabalhar que nem um louco aí, que é cansativo no trânsito, para receber um salário mínimo. É um absurdo isso que está acontecendo. E, infelizmente, ministro, o jeito que o senhor está chegando e falando com os motoristas não vão aceitar a situação. O senhor tem que conversar. Sindicato, abra os olhos, não baixa a cabeça, olha como é que é o sindicato dos motoca.
Olha como é que é o sindicato das enfermeiras. É isso que o sindicato tem que fazer, atender os interesses do trabalhador. É isso que o Partido dos Trabalhadores, já é o nome Partido dos Trabalhadores, né? Não é o Partido das Taxas. O Partido dos Trabalhadores é para atender as demandas dos trabalhadores. Ah, mas a Uber vai embora. Que vá. Tem um monte querendo entrar, um monte aqui tentando fazer a coisa certa, não consegue por causa da Uber. Então, olhe, ouça os motoristas. Porque se chegar desse jeito, nós não vamos aceitar a situação do jeito que está. Eu pergunto para você, tu acha que se fizer uma regulamentação boa para o motorista, a Uber vai embora do maior mercado do mundo em corridas, em transporte por aplicativo? Sim ou não? Deixe comentários para esse vídeo. E galera, não se esqueça, se não é inscrito, me dê essa moral, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo notificação da vídeos, quer ficar informado, muito bem informado no mundo dos aplicativos, é no canal Back Uber. A todos agradeço imensamente por ficar comigo aqui e lembre sempre, pessoal, se cuide ao trabalhar. Desejo sorte às corridas e até o próximo vídeo, pessoal.